Boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos, sintam-se acolhidos e abraçados pela Sociedade Espírita Luz, Paz e Caridade. Boa tarde também ao pessoal que nos acompanha virtualmente. Para quem deseja ter uma água magnetizada, né, durante a exposição, no final dela, este é o momento então para pegar uma garrafinha ou um copo de água. Vou convidar então a todos para que nós possamos nos conectar, fechar os nossos olhos, para então iniciarmos a nossa prece inicial. Querido Jesus, Pai, nosso grande amigo, permita que neste momento de palestra, momento de estudo, de conhecimento, nós possamos estar em sintonia com o que será dito e aprendido aqui nesta casa, que possamos, de fato, estarmos aqui completamente para que possamos buscar aquilo que almejamos quando saímos de nossa casa. Querido Deus, nos conforte e nos dê todo o apoio que necessitamos neste momento. Pedimos aos benfeitores amigos espirituais, verdadeiros responsáveis por este estudo, que nos acompanhem e que nos encham de bênção e paz. Que assim seja. O capítulo de hoje, então, que falaremos sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, é o capítulo 18, muitos são os chamados e poucos os escolhidos. O item 1, parábola do festim e de bodas. Quem vai fazer, então, essa palestra para nós hoje é o Sr. Paulo Salem. Boa palestra. Obrigado, Karina. Boa tarde a todos que estão aqui presentes em nossa sede. Boa tarde a todos que estão nos assistindo por esse canal do Facebook. Sejam muito bem-vindos e que as bênçãos de Jesus estejam conosco. Como a Karina nos falou, vamos trabalhar o festim das bodas, ou de bodas. Mas como nós estamos de aniversário, a nossa casa está completando 60 anos, completou agora na terça-feira, dia 17, nós faremos hoje então essa exposição permeada de informações que nos traz o momento de lembranças daqueles primeiros fundadores. 60 anos já se passaram e naturalmente que cada um de nós que aqui estamos e que já estivemos, e alguns já estiveram e estão novamente porque estão desencarnados aqui presentes, queremos homenagear esse pequeno porto chamado Sociedade Espírita, que traz a todos nós, na medida das possibilidades, a segurança para transitarmos neste mar revolto chamado existência física. Então vamos nos ambientar nessa parábola, vendo o que Mateus registrou no seu capítulo 22, versículos de 1 a 14. Segundo as narrativas de Jesus, ele nos ensinava por parábolas, uma técnica que até hoje nós utilizamos. Falando ainda por parábolas, disse-lhes Jesus: o reino dos céus se assemelha a um rei que, querendo festejar as bodas de seu filho, despachou seus servos a chamar para as bodas os que tinham sido convidados. Estes, porém, recusaram. O rei despachou outros servos com ordem de dizer da sua parte aos convidados: preparei o meu jantar, mandei matar os meus bois e todos os meus cevados. Tudo está pronto. Vinde às bodas. Eles, porém, sem se incomodarem com isto, lá se foram. Um para a sua casa de campo, outro para o seu negócio. Os outros pegaram dos servos e os mataram, depois de lhes haverem feito muitos ultrajes. Sabendo disso, o rei se tomou de cólera
e, mandando contra eles seus exércitos, exterminou os assassinos e lhes queimou a cidade. Então disse a seus servos: o festim das bodas está inteiramente preparado, mas os que para ele foram chamados não eram dignos dele. Ide, pois, às encruzilhadas, e chamai para as bodas todos quantos encontrardes. Os servos então saíram pelas ruas e trouxeram todos os que iam encontrando, bons e maus. A sala das bodas se encheu de pessoas que se puseram à mesa. Entrou em seguida o rei para ver os que estavam à mesa. E dando com um homem que não vestia a túnica nupcial, disse-lhe: meu amigo, como entraste aqui sem a túnica nupcial? O homem guardou silêncio. Então disse o rei à sua gente: atai-lhe as mãos e os pés e lançai-o nas trevas exteriores. Aí é que haverá prantos e ranger de dentes, porquanto muitos há chamados, mas poucos escolhidos. Essa parábola encaixa-se perfeitamente à nossa história de experiência na vida física de nossa casa espírita, que, completando 60 anos, por certo, aqueles primeiros fundadores aceitaram o convite. Não são como outros que, tendo possibilidade de ter aceito o convite, declinaram, mas aqueles fundadores aceitaram de pronto. Então, muitos nesta casa chegaram também, ao longo desses 60 anos, mas porque não estavam adequadamente vestidos com a túnica nupcial, isto é, com o coração puro por cumprir a lei, saíram daqui. Não que nós possamos nos considerar puros de coração, conscientes da lei, mas estamos fazendo esforços para nos moralizar. Estamos fazendo esforços para domar as nossas más inclinações. Os que assim não procedem, não permanecem, virão mais tarde. E é nisso que nós temos que pensar, que quando voltarem, nós temos a obrigação, o dever, a caridade de os recepcionar carinhosa e fraternalmente. Porque cada um estará pronto no seu tempo. Mas gostaria de fazer esse pequeno histórico de nossa casa para continuarmos conversando a respeito. Essa casa foi inaugurada no dia 17 de agosto de 1961, aqui em Ipanema, na Rua da Gávea. Nos fundos, em uma garagem. Era uma residência. E ali reuniu-se um grupo de pessoas para fundar um centro espírita, cujas atividades seriam regidas pela codificação elaborada por Allan Kardec. Então, essa é a nossa base de fundação. Eram somente naquele dia 8 pessoas. Hoje aqui temos o dobro, um pouco mais. Mas aqueles 8, já vestidos da túnica nupcial, e porque terem aceito o convite, decidiram então legar à posteridade um trabalho, um local que não se pode considerar local físico somente, mas um espaço, uma dimensão espiritual. Porque quando nós fundamos uma casa aqui, no plano físico,
ela já está fundada no plano espiritual. Basta que nós, os convidados, tomemos as nossas mãos a responsabilidade e demos os passos iniciais para constituir fisicamente esta instituição. Esta reunião, portanto, lá no dia 17 de agosto, foi dirigida pela senhora Rosinha Mancuso. Bezerra de Menezes, o médico dos pobres, se manifestou por intermédio da médium Lina Soares, fazendo ampla explanação e orientando sobre os trabalhos que deveriam ser realizados pela nova instituição. Então aqui já podemos identificar quem é o nosso patrono espiritual. Aquele que tomou sob a sua guarda todos nós. Após a manifestação de Bezerra de Menezes, o senhor Viridiano Soares sugeriu que se formasse uma diretoria provisória, o que foi amplamente aceito. O centro recém-fundado recebeu a denominação de Centro Espírita Luz e Caridade, diferente desse que nós conhecemos hoje, já explico. Sua primeira diretoria foi assim constituída. Presidente, Leão Jobianski. Vice-presidente, Viridiano Soares. Secretário, Bernardo Mancuso. Tesoureiro, Oswaldo Reis. Estiveram presentes na reunião de fundação, além dos já citados, mais a senhora Oyara Mancuso e Exaltina Reis. Para aqueles que têm o coração sensível e o olhos de ver, poderão identificar essas figuras presentes aqui hoje conosco. Todos eles vieram agradecer o carinho, o amor, a dedicação em preservar e dar continuidade àquelas bases da sua fundação. Mudança de endereço e de nome. Decorrido 8 anos, então em 1969, em março, a sede da sociedade já estava localizada em outro endereço da Rua Leme, algumas casas distantes uma da outra. Uma nova diretoria foi empossada, ocasião em que foi alterada a denominação da instituição para Sociedade Espírita Luz, Paz e Caridade. Em junho de 70, a sede já tinha sido transferida para a Avenida Guaíba, ali ao lado do clube do Professor Gaúcho. Muitos conhecem aquela sociedade que esteve até há pouco tempo sediada ali. Hoje ela não está mais, está na Otelo Rosa. Mas aquela casa tem a origem nesta. Então aí nós vemos a providência da espiritualidade para dobrar os meios para atender mais pessoas. Certa vez, para ilustrar essa multiplicação, quando o Divaldo estava começando a sua tarefa na divulgação da doutrina espírita, e porque orientado por Chico Xavier, pediu a Chico que ele fosse aceito na sua casa espírita. Divaldo queria trabalhar com Chico. E Emmanuel então se manifestou dizendo: não seria producente isto, porque colocar uma luminária em um único poste, a abrangência dessa luz fica restrito àquele poste.
vamos fazer um outro poste e colocar outra lâmpada aqui. Mas para isto, para fundar uma casa espírita, é necessário coragem, desprendimento. Em 15 de agosto de 1981, a Sociedade Espírita Luz, Paz e Caridade transferiu-se para esse endereço aqui, onde estamos. Fernando Borba, número 250, porque nesse período já haviam adquirido, comprado o terreno. Vieram para cá, mas para vir para cá tinham que construir um imóvel. E porque os recursos eram parcos, compraram uma casa pré-fabricada de baixo custo. E logo se percebe que o material também é de menos qualidade. Não durou. Os cupins tomaram conta. Isso nada está escrito, mas eu tenho isso na memória porque me foi passado pelos pioneiros. Então, em 81. Mas em 84, em abril, iniciou-se a construção deste imóvel. Esse que nós estamos aqui nessa conformação, sem essa parte que aqui de trás. Ia só até essa porta que está aqui às minhas costas. Trabalho árduo, de muito esforço, muita dedicação, muitas doações. Foi feito um livro ouro para arrecadar recursos para construir tudo isso. Muitas joias foram doadas, muitos cafés, jantares, para ter suficientes recursos para essa construção. Suaram muito e preocuparam-se em demasia aquelas criaturas, para que hoje tivéssemos o conforto que temos. Uma sede própria, que nos dá uma tranquilidade absoluta. E assim nós fomos crescendo. Então, essa obra foi concluída em fevereiro de 85, menos de um ano. E que contentamento foi para essas pessoas. Já alguns dos fundadores já não estavam mais presentes fisicamente, já haviam desencarnado. Depois, a casa foi evoluindo. Como todo ser evolui, as instituições também evoluem. Porque se assim não acontece, elas definham e morrem. Mas um fato eu preciso destacar aqui, para que possamos aquilatar a importância de um centro espírita, em especial este. Em 2004, isto é, em 2003, Divaldo Franco, em uma conversa com ele, me disse: eu quero ir visitar a Sociedade Espírita Luz, Paz e Caridade. E efetivamente ele veio, 4 de maio de 2004. Vejam, ele não foi convidado, ele se convidou. Joana de Ângeles, a mentora espiritual, acompanhou-o nesta visita. Antes, ela já tinha examinado o campo espiritual de nossa casa, a psicosfera, a egrégora, para que então Divaldo tivesse a certeza de que aquela ideia era viável.
E assim ele veio. Raríssimas são as casas espíritas que Divaldo se propõe a visitar. Hoje ele não visita mais nenhuma casa espírita. Também tivemos aqui a visita de Sueli Caldas Schubert, a convite nosso. Ela desencarnou esse ano. E porque desencarnou, eu posso aqui declinar a última reencarnação dela. Quem estuda a doutrina espírita conhece uma personagem chamada Elizabeth Esperance. Pois tivemos com ela aqui por 2 oportunidades. Então, quando nós lemos a parábola do festim de bodas, podemos compreender que muitos foram chamados, mas não atenderam o chamamento, não aceitaram o convite. Mas aqui nós estamos, por termos aceito o convite. E quero crer que cada um de nós se torne aquele multiplicador das mensagens do Cristo, da excelência destas mensagens. Quando nós assumimos a responsabilidade em oferecer o nosso trabalho, o nosso tempo, a nossa dedicação para uma casa espírita, estamos oferecendo a Jesus. Nós trabalhamos para Jesus. E é nesse particular que precisamos entender que nós não exercemos nenhuma atividade para as pessoas que aqui estão, estejam elas nas funções que estiverem. Nós servimos Jesus. Isso muda a dimensão. E podemos aqui alicerçar nessa parábola, onde recebi o convite, aprisionei o portador do convite e matei-o. Porque eu estou simplesmente atendendo às questões materiais. Servir ao Paulo, ao José Paulo, a Leonice, a Beth e outros tantos aqui. Não. Nós somos aqueles que estávamos e estamos vestidos com a túnica nupcial. Com a consciência de que estamos fazendo todo o esforço para a nossa transformação moral. Trabalhando arduamente para domar as nossas inclinações más. Significa dizer que não somos perfeitos. Como também não eram perfeitos aqueles fundadores e todos os outros que se seguiram após. Porque há outros trabalhadores que já desencarnaram e que tiveram bom tempo aqui nessa casa, que estão nos abraçando. Estão trazendo a sua colaboração em forma de bênçãos. Felizes, porque depositando a confiança em nós, não deixamos a desejar. Senões acontecem. Decisões equivocadas acontecem. Mas o importante é estarmos atentos para mudar, para refletir e retomar do ponto
em que começamos a nos equivocar para buscar novamente o equilíbrio. Somos falíveis. Mas, por certo, aqueles que fundaram essa casa e que se constituíram em uma primeira direção, tinham consciência disto. Por certo, eles sabiam que falhariam também, porque eles eram conhecedores da doutrina espírita. Naquelas reuniões feitas na garagem, nos fundos, onde estudavam o Evangelho, tiveram seus corações tocados. E para que aquela luz não ficasse sob o alqueire, disseram: vamos fazer uma festa, vamos convidar. E para tal precisamos preparar esse local. Uma instituição que tenha um caráter permanente e que possa, ao longo do tempo, além da semeadura que faz diariamente, já também colher os frutos dessa semeadura. Então, nada mais natural de que nós, outros que aqui estamos, homenageemos devidamente esses pioneiros. Todos eles, apresentando-se para a confraternização espiritual. Nesse instante, eles estão rogando a Bezerra que nos abençoe e que nos ampare. Testemunhos, dizem eles, teremos que dar, mas já estamos equipados para bem testemunhar. Confiemos, e nada que venha nos acontecer será de motivo fútil, mas terá uma finalidade, a de nos fazer mais fortes, mais delicados e dedicados à tarefa como servidores do Cristo. Para finalizar, gostaria de trazer uma pequena página de Joana de Ângeles, uma pequena ideia que ela traz no livro Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda. No seu capítulo Convidados e Aceitos. Diz ela: há convites por toda parte, e nem todos os indivíduos têm os olhos para ver, nem os ouvidos para ouvir. Concitando-os à conquista de significados existenciais que os preencham de harmonia, direcionando os seus passos para os rumos melhores, àqueles que não frustram, nem levam a desesperos dispensáveis. O ser humano se encontra na Terra envolto em batalhas iluminativas, cada vez mais severas. Superadas aquelas que tinham a ver com a existência física e que remanescem nas guerras urbanas ou entre as nações, enfrenta as lutas no lar, no grupo social, no trabalho, mediante as quais adquire sabedoria e aprende a conquistar os altiplanos interiores. À medida que se robustece emocionalmente, mais desafiadores se tornam os combates, porque se transferem para o campo íntimo, onde permanecem as heranças do processo de evolução já conquistada. Mediante a identificação com os objetivos que deseja alcançar, auto-ilumina-se e, recorrendo à oração, que é fonte inexaurível de energia, abastece-se e renova-se sem cessar, de modo a triunfar sobre as dificuldades que já não lhe obstaculizam o passo. Indispensável considerar-se que, no jogo das ilusões e na busca da realidade, caracterizam-se os seres psicologicamente infantis e os amadurecidos, que optam pelo melhor e perene,
que souberam eleger aquilo que lhes é mais importante em detrimento do convencional e aceito, imposto pelo convívio terrestre. Dessa forma, o esclarecimento de Jesus é relevante e deve ser meditado profundamente, porque muitos são os chamados e pouco os escolhidos. Pela honra que nos conferiram na assistência, desejo-vos muitas bênçãos e muito obrigado por estar conosco confraternizando 60 anos da nossa fundação. Até o próximo encontro. Fiquemos com Deus. Até lá. Irmãos, que presente a gente está aqui nesse momento. Tenho certeza que todos nós estamos com os corações cheios de amor, cheios de gratidão por essas palavras que o Sr. Paulo nos contemplou, por essa energia que também nós conseguimos sentir na nossa casa. Muito, muito obrigada. Gostaria de convidar então agora todos para se colocarem numa posição confortável, para que nós possamos então fazer a prece final e juntamente com ela o passe, tanto aqui na nossa sociedade como também para quem está em casa. Queridos irmãos, vamos então nos conectar para neste momento possamos receber todas as energias benfazejas, energias de amor, de paz, de tranquilidade, de saúde, para que possamos também, com o nosso pensamento, levarmos tudo o que desejamos para os nossos familiares, para quem possamos estar endereçando o nosso pensamento. Muito obrigada, Jesus, por esta oportunidade de estarmos aqui hoje para ouvir esta exposição, para sabermos um pouco da história da nossa casa, para que possamos nos sentir altamente amados e privilegiados neste momento. Obrigada, Jesus. Obrigada, espiritualidade amiga. Vão em paz. Que Deus acompanhe a todos nós. Que assim seja. Meus irmãos, recebemos os benefícios do plano espiritual